e quem está daquele lado, evidentemente, não sei se conseguem ouvir bem, mas se quiserem passar para aqui, já sabem que estão à vontade. Muito bem. Ok, então mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Livraria Arquivo. É com grande prazer que hoje recebemos o Joel Neto. Há muito tempo, ou algum tempo, que o seguimos, eu particularmente só desde o Arquipélago, mas aqui as nossas colegas da livraria já há muito tempo que o seguem. E bom, gostamos muito dele, estamos mesmo muito contentes por tê-lo hoje aqui na Arquivo para falarmos sobre este romance Meridiano 28. Como é do protocolo, vou-vos começar aqui um bocadinho com uma leitura, uma breve nota biográfica do Joel, mas prometo não demorar muito tempo. Então, o Joel Neto escreveu uma dúzia de livros dos mais diferentes géneros e começou por atingir os tops de vendas nacionais com o Arquipélago, um romance de 2015, e A Vida no Campo, o diário de 2016, ambos igualmente bem acolhidos pela crítica. O seu mais recente romance, Meridiano 28, foi editado na primavera de 2018, com a chancela da Cultura Editora, e não tardou a chegar aos tops também. O Joel nasceu em 1974, na Ilha Terceira, nos Açores, e mudou-se para Lisboa aos 18 anos para estudar Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Depois de década e meia de trabalho como repórter, editor e chefe de redação na maior parte dos grandes jornais e revistas portugueses, voltou à sua ilha natal em 2012, determinado a dedicar-se inteiramente à literatura. Vive desde então no lugar dos Dois Caminhos, freguesia da Terra Chã, na companhia da mulher, a tradutora Catarina Ferreira de Almeida, e dos dois cães. Aí tem uma horta, um pomar, um jardim de azáleas e toda uma panóplia de vizinhos de modos simples de vocação filosófica. Colunista de alguns dos principais jornais nacionais, nomeadamente Diário de Notícias e O Jogo, publica regularmente em revistas e antologias literárias portuguesas e estrangeiras. Tem livros e contos traduzidos e ou publicados em países como o Reino Unido, Espanha, Itália, Polónia, Brasil ou Japão. Bom, e já não vos maço mais, vamos já ouvir o Joel Neto, que é para isso que estamos cá. Bom, isto é uma conversa e uma verdadeira conversa implica que todos nós, não é, possamos entrar nela. Portanto, eu vou começar por colocar a primeira questão ao Joel. Perdão, mas depois espero que todos vocês tenham perguntas. Se não tiverem perguntas, comentários, e queiram também entrar nesta nossa conversa. Então, Joel, a primeira pergunta, muito simples, é como é que surgiu a ideia para este Meridiano 28? Olá, boa tarde. Está ligado? Olá, boa tarde. Muito obrigado por terem vindo. Não está ligado? Só para saber um bocadinho. Muito obrigado por terem vindo. Eu também estou muito contente por estar aqui. Eu ainda sou vagamente leirense. Metade da minha família é deste distrito. O meu pai é da Quinta da Sardinha, do Conselho de Fátima, e eu próprio na minha infância vivi durante alguns anos, não muito longe daqui, em Torres Novas, e portanto sou um açoriano que na verdade viveu muito mais anos no continente do que nos Açores, embora seja açoriano de corpo e alma. E sim, estou também muito contente por estar aqui por essa razão e porque todos os autores me dizem há muito tempo que tens de ir à Arquivo a Leiria, porque se recebe muito bem os autores, coisa que eu verifico que é verdade, e se trabalha muito bem a vida dos autores ao longo das semanas antecedentes, coisa que eu também vim verificar que é verdade. Portanto, estou muito contente, muito obrigado, inclusive pelos elogios, que eu acho que são excessivos. Ficava mal não dizer isso. Eu tenho aqui umas notas, porque eu já não lembro do isto parece tonto e parece desonesto, mas nós vivemos tão intensamente a escrita de um livro que, quando finalmente conseguimos sentir que estamos a mudar de ciclo, precisamos às vezes até de nos recordar do nome de uma personagem. E em vez de nos lembrarmos do nome de uma personagem ou de um acontecimento relativo à intriga do livro, lembramos apenas de um olhar ou de um cheiro que nos ocorreu ao longo da escrita do livro.
E geralmente esse livro é o livro seguinte. E eu estou muito obsessivamente a pensar num cheiro, num olhar deste meridiano que vai ser o meu livro seguinte. E às vezes é difícil voltar a distanciar-me dele o suficiente para ver todo o quadro. Eu, na verdade, não preciso deste papel. Mas esta introdução não é assim tão fiteira quanto isso. Nós autores temos uma série de filtros. Respostas standardizadas cometem imenso estilo quando nos fazem a pergunta certa. Quando não nos fazem a pergunta certa, nós arranjamos maneira de meter imenso estilo com a pergunta errada. Mas o facto é que realmente é assim. Eu interessei-me por escrever o Meridiano, se calhar muito antes de o escrever, porque tenho a ideia um pouco quimérica de, quando um dia chegar ao fim da vida, olhar para trás e chegar à conclusão de que escrevi um livro sobre cada uma das ilhas dos Açores. De diferentes maneiras. Às vezes gosto desse olhar de que dediquei a minha vida a ser o bardo daquelas ilhas, que são a minha grande obsessão. Acho que se pode dizer que em vários dos meus livros a ilha tem sido uma personagem tão importante como os seus protagonistas humanos. Sei que uma ilha não é humana, é uma pessoa mas a verdade é que estas coisas povoam-nos e nós não sabemos por onde é que elas vêm, e às vezes nem sabemos de onde é que elas vêm, muito menos para onde é que elas vão, até o momento em que elas começam a definir um padrão. Nós começamos a cruzar-nos com coisas que nos comovem, que nos tocam, e começamos a obsidiar-nos com uma mesma história, com uma mesma personagem, com o mesmo objeto, uma mesma rotina, o mesmo lugar, e começa a definir-se uma história em torno dela. E no caso deste... Até porque... Estou a transversar muito, desculpa, mas até porque eu não sou um autor que parte do conceito para a história. Eu acredito no poder das histórias. Eu acredito que as histórias me vão dizer alguma coisa, mesmo que eu não saiba o que é que elas querem dizer. Eu, como autor, não apenas como leitor, eu acredito que se seguir o curso de uma história, ela me vai dizer uma coisa a mim e vai dizê-la aos leitores também, e que essa coisa é relevante. Esse é o meu método. E interessei-me por esta história quando o meu amigo António Belcampo foi meu professor nos anos 80, final dos anos 80, em Angra do Heroísmo, e que é um homem cheio de talentos e que, no entanto, se define a si mesmo como eu fui quase tudo e não cheguei a ser nada. É aquele tipo de personagem que sabe fazer uma série de coisas, e porque sabe fazer uma série de coisas não se especializou em nenhuma. E ele tinha a paixão, a ideia, algo quimérica, de escrever um livro sobre os cabos submarinos. E chegou a certa altura à conclusão de que não ia conseguir escrever esse livro. Ele é um homem do Faial e contou uma história dos cabos submarinos. Eu sabia que tinha havido um cabo submarino no Faial. Nem sabia que eram vários. Nem sabia exatamente o que isso era. E ele contou-me de como, há apenas 70 anos, havia uma comunidade heterogénea, multicultural, multinacional, instalada na pequena ilha do Faial, na cidade da Horta, na verdade circunscrita à cidade da Horta, proibida praticamente em muitas circunstâncias de sair da cidade da Horta, sobretudo depois do início da guerra, a desenvolver a distribuição no Atlântico Norte da telegrafia. Nós hoje, pegamos no nosso telemóvel, este telefone tem 256 gigabytes. Isto já é uma obscenidade ao pé daquilo que o meu primeiro computador tinha, que eram, salvo erro, 48 KB. As pessoas da nossa geração tiveram computadores mais pequenos do que as impressoras destas crianças, do que as calculadoras destas crianças. Mas há apenas 70 anos, as pessoas demoravam 1 minuto para transmitir 3 palavras por um cabo telegráfico. Isto que nós conhecemos como internet, Facebook, Netflix, tudo isto é a multiplicação exponencial de uma célula muito pequena que estava a nascer que nasceu antes disso, evidentemente, mas que ainda era tão incipiente em meados quase do século XX.
que quando os nossos pais, alguns deles já eram nascidos, o mundo ainda era assim. E interessou-me essa história, parecia uma história exótica. Alemães, ingleses, americanos, convivendo numa pequena ilha, enquanto os seus povos se digladiavam em diferentes cenários de guerra, em diferentes teatros de guerra, se matavam. E aquelas pessoas viviam em paz. E não viviam apenas em paz, elas viviam em harmonia. Elas eram visitas de casa umas das outras, faziam piqueniques juntas. E não só viviam em harmonia, viviam em folia. Elas dançavam o jazz, o foxtrot, o quickstep e todas as danças típicas dos anos 20 e 30, do tempo do swing e depois disso. Nomeadamente na Sociedade do Amor da Pátria, mas em outras sociedades, onde se vivia aquela espécie de delírio coletivo que estava à parte do mundo. Todo o mundo estava concentrado na Segunda Guerra Mundial, o maior conflito que a humanidade alguma vez assistiu. Até que a Segunda Guerra Mundial efetivamente chegou àquela ilha. Chegou primeiro através dos U-boats que aportavam clandestinamente à volta da Ilha do Faial para se reabastecerem, de contrabando. Depois, esses U-boats, nós chamamos U-boats, porque em inglês não tem todos, e nós chamamos U-boats, começaram a entrar a mar no Porto da Horta. E a certa altura, já era o país neutral, como sabe, a certa altura, no entanto, o Salazar percebeu que o conflito ia infletir-se decisivamente para o lado dos aliados, redefiniu a sua política, mais uma vez no sentido da sobrevivência, foi espertíssimo, quanto a isso não há dúvida, e permitiu que os norte-americanos instalassem uma base naval na Horta. Portanto, os alemães foram expulsos e a partir desse momento deixou de haver U-boats estacionados no Porto da Horta, mesmo para reabastecimentos. Mas chegou a haver combates em frente à cidade da Horta. Num desses combates, o U-451 foi afundado e dos 46 tripulantes, 4 morreram, os restantes foram capturados e um nadou até à ilha do Pico, em frente. E assim que atingiu o território neutral, o território português, estava a salvo de qualquer tipo de justiça de guerra. E, portanto, Portugal teve de permitir o seu embarque numa lancha de carreira para o Faial, onde ele foi recebido. Nessa altura, a comunidade alemã ainda estava instalada no Norte, onde ele foi recebido em glória. Inclusive, 3 crianças da escola do Faial, da escola alemã do Faial, onde estudavam, nomeadamente, jovens ingleses que conviviam com jovens alemães que usavam suásticas. Neste preciso momento já havia milhares de mortos por toda a Europa. Essas crianças foram saudá-lo com presentes e fizeram a saudação romana e ele correu com elas gritando House, House, rua, porque ele não era, na verdade, um nazi. Ele fazia o que tinha de ser feito como militar. Fazia o que tinha mandado fazer. Isso é, de algum modo, já visitador da filosofia de Hannah Arendt, eventualmente alguns de vós conhecerão, ela que teorizou o mal que talvez ninguém tenha teorizado. Ao mesmo tempo, durante estes 6 anos de guerra, o Faial foi o aeroporto, na verdade, o hidroporto, porque quem entrava no Faial, os Açores eram anfíbios, aeroporto de escala dos primeiros aviões transatlânticos, os primeiros grandes aviões comerciais a atravessar o Atlântico, carregados de passageiros civis, que eram os grandes Clippers, os 314 da Pan American, chamados Clippers, chamados Palácios dos Ásias, atravessavam o Atlântico carregados de estrelas de cinema e da música e do desporto e estadistas. E estas pessoas saíam dos aviões na Horta e cumprimentavam os locais, davam autógrafos
e misturavam-se com esta comunidade transnacional, multinacional que vivia na Horta a desenvolver a cartografia. E todos eles dançavam o Quick Step e o Foxtrot juntos, enquanto apenas 2.000 quilómetros tínhamos um teatro de guerra absolutamente sangrento. Eu acho que isso é uma metáfora muito interessante. Além disso, estava tudo documentado. Os açorianos em geral e os feialenses em particular têm a preocupação de deixar tudo escrito. Então havia um monte de opúsculos e livros de memórias e pequenas biografias e recolhas epistolares à espera que chegasse um malandro da terceira e escrevesse um romance sobre aquilo. E foi o que aconteceu, coisa que, como sabem, já não era a primeira. Eu respondo às vossas perguntas, não sei se é mais alguma pergunta. Sim. Não sei se alguém já tem uma pergunta agora. Se não tiverem, eu tenho muitas. E eu aviso que eu monopolizo a conversa, portanto, apesar de já saber como é que é. Há alguns por aí que o Joel diz que não gosta de escrever, mas gosta do que foi escrito. Pode falar um bocadinho sobre Sim, isso? essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Eu nem sei bem porque é que eu tanto falo tantas vezes nisto, porque muitos outros falaram antes de mim. Só que eu acho que faz parte da construção da personagem que os escritores, em que os escritores trabalharam nas últimas décadas, é a formulação de que a vida de escritor é boa. Eu acho que a vida de escritor péssima até ser maravilhosa. Quando está a escrever é horrível. E quando acabou de escrever é extraordinário. Escrever é uma coisa supliciosa. Para mim é uma coisa supliciosa e para 95% dos escritores é uma coisa supliciosa. Normalmente quando o escritor me diz mas está-me a dar imenso gozo, eu torço o nariz, nunca vai sair. E se sair vai ser no meu. Porque normalmente nós temos de lidar com o que é mesmo difícil. Nós temos de lidar com a dor. E temos de lidar, e a primeira dor com que nós temos de lidar é a nossa própria dor, porque a montante dela ainda existe a dor da estrutura, da arquitetura do livro. A arquitetura do livro é qualquer coisa de absolutamente dramático para mim, sobretudo para quem trabalha com uma malha complexa de linhas narrativas. Há autores que se cingem a uma linha narrativa, todos temos diferentes estilos uns dos outros. Há autores que usam poucas linhas narrativas, mas eu tenho a quimera da malha narrativa. Gosto de que a minha orquestra tenha muitos instrumentos a tocar ao mesmo tempo. E às vezes é um suplício mandar tocar clarinete no momento de tocar clarinete, porque infelizmente o escritor não é apenas o mestre, ele também é o músico de cada um dos instrumentos. Então eu sinto às vezes como um mestre que tem de andar a correr entre os instrumentos da orquestra e a certa altura toca-lhe o saxofone e pensa, porra, não era o saxofone, agora era o violino, e tenho que desfazer a malha toda, tenho que desfazer 2 ou 3 páginas de trabalho porque não tocou o instrumento certo no momento certo. Isto é uma metáfora muito pouco possível. Acreditem que o meu livro é melhor. Espero ver. Mas esse é um suplício mesmo. Mas eu não vou abandonar ainda essa quimera. Eu continuo a acreditar na força de uma história, na sua capacidade de se desmultiplicar em histórias diferentes e na maneira como todas elas concorrem para contar uma história que nenhuma delas compreende. E além disso eu continuo a cultivar o ideal da literatura popular de qualidade. Vínhamos a falar no carro, eu e o João, o editor que está aqui à frente, o editor, o agente também. Às vezes podemos a discutir um com o outro, mas não tenho
Mas vimos a conversar no carro sobre essa quimera, esse ideal, essa obsessão da literatura popular de qualidade, em que eu continuo a investir algo furiosamente, apesar de tanta coisa me dizer que devia abandonar um bocadinho isso. No outro dia o Expresso fez uma crítica magnífica ao livro, do qual eu estou muito grato. Mas eu percebo que aquele jornalista sentiu um obstáculo. Ele sentiu o seguinte: a inteligência, o establishment literário português não perdoa que se elogie um livro que se sustenta na matéria popular. E portanto, o primeiro parágrafo da crítica é justificar-se por falar bem do meu livro. Isso é uma coisa que não aconteceria numa grande literatura. Por exemplo, em França, ninguém, as pessoas estranhariam se o crítico se sentisse na necessidade de se justificar por elogiar um livro. Nos Estados Unidos rir-se-iam disso. Não só chegam estranhos. Rir-se-iam a despregados porque toda a grande literatura americana é feita a partir da matéria popular. Quase toda ela. Mas em Portugal nós somos um país pequeno, uma literatura que luta pela sobrevivência, que investe contra a sua própria morte e precisamos de afunilar. E às vezes soa um bocadinho a quimera aquilo que alguns de nós andamos a tentar fazer. Mas vale a pena. Quando estamos a fazer é horrível, mas no fim vale a pena. Estão aqui estas pessoas todas. E o juramento jornalista ajuda o juramento romancista nesse processo de escrita ou pelo contrário? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu fui jornalista realmente, já me procuro jornalista há muito tempo por duas razões. A segunda, e menos importante, é porque eu realmente já não faço um esforço de isenção. Os jornalistas merecem ser respeitados no seu esforço de equidistância, equidade, de isenção, e eu sou desonestíssimo nas minhas parcialidades. Continuo a escrever para os jornais, faço muita crónica, mas tomo sempre partido, e quando não tomo partido, isso também é um partido, não político. Pois eu tenho uma relação bem má. Mas essa é a segunda razão. A primeira razão é que, apesar de tantos escritores terem vindo do jornalismo, e tantos grandes escritores estão muito melhores do que eu, vieram do jornalismo, eu creio que todos eles tiveram de assassinar o jornalista para deixar nascer o escritor. Porque apesar de nós contarmos histórias como os jornalistas contam histórias, e apesar de nós escrevermos em português como os jornalistas escrevem em português, e usarmos as mesmas ferramentas e os mesmos olhos, o facto é que o nosso método é exatamente o oposto. A demanda de um jornalista é a verdade. A demanda de um escritor é a dúvida, é operar sobre as verdades absolutas e desmontá-las, é desfazer as verdades absolutas, precisamente porque as verdades absolutas não existem. Mas o jornalista precisa de construir uma verdade. E é fundamental que às 8 da manhã, isso já não existe, eu já estou a falar como um jornalista dos anos 90, já não existem jornais às 8 da manhã. Não, às 7 horas e 52 minutos da tarde, exatamente, quando é posto o post de Facebook, em que o Presidente da República diz não sei o que se vai desatualizar às 7 horas e 57 minutos, mas às 7h52 é verdade, isso é jornalismo. O escritor não tem esse filtro, nem pode ter esse filtro. E enquanto o escritor é servo do jornalista, enquanto ele se socorre
das ferramentas do jornalista e do impulso do jornalista. Ele não consegue, de modo nenhum, encontrar sequer a mais remota pista do sublime. Que devia ser a sua maneira de contar histórias. Os Açores estão sempre presentes na sua ficção, elementos na ficção que eu conheço, como Arquipélago, Vida do Cão, Viviane 28, não são apenas o cenário, são também o personagem ou o personagem principal da série. Sim, quer dizer, eu não acho que não devo ser eu a dizer que é a personagem principal de cada um dos meus livros, quem é, ou o que é. Tem que ser os leitores. Eu entendo que um autor não pode fazer muita exegese dos seus livros, porque no momento em que eu disser o meu livro é sobre isto, ele deixa de ser sobre tudo mais que o leitor entendeu que é, ou que cada leitor entendeu que é. E eu acho que os livros têm camadas de leitura, têm que dizer coisas diferentes a pessoas diferentes e têm inclusive que dizer coisas diferentes à mesma pessoa que os leia em momentos diferentes. Portanto, se eles não tiverem essa capacidade de morrer e nascer de novo de cada vez que alguém volta a pegar-lhes, isso é sinal de que não existe literatura. Quando o autor diz que é sobre isto, ou o livro diz isto, ou deixa de existir tudo mais que o livro pode sugerir. Não obstante, eu acho que sim que se pode dizer que os Açores são pelo menos uma personagem dos meus livros. E às vezes tenho uma certa tendência para fugir dessa herança ou dessa obrigação, mas dou por mim sempre a escrever sobre aquela geografia. E, por exemplo, o Arquipélago era um livro que olhava os Açores de fora para dentro. Eu acho que o Meridiano 28 talvez seja, se pode distinguir do Arquipélago nesse âmbito, talvez seja um livro que olha o mundo dos Açores. Eu gostava de acreditar que é assim, pelo menos em parte. Mas eu acho que ainda há perspectivas a lançar sobre uma ilha e o meu próximo livro vai voltar à ilha. E se calhar vão todos, não sei. Todo homem é uma ilha, não é? Estou a tentar justificar. Muito bem. Haverá alguma pergunta? Então, João, agora na sequência desta minha pergunta e da sua resposta, é muito diferente de ser Ilhéu hoje, não é? Em 2018, de ser Ilhéu, quando, por exemplo, o Joel veio estudar para Lisboa, hoje em dia, com as novas tecnologias, a internet, tudo está, geograficamente está distante, mas no fundo acaba por estar muito próximo. Eu sou de uma pequena, do interior do país, sou um bocadinho mais nova que o Joel, mas quando saí para estudar, sentia que aqueles poucos quilómetros eram uma distância enorme. Isso agora não acontece com os mais novos. Ou seja, quando eu saí, eu senti que era muito diferente das pessoas da minha idade que estavam na cidade. E uma diferença muito grande. Hoje em dia, com o acesso tão rápido, tão instantâneo, quase tudo, informação, música, cinema, filmes, tudo, cultura, já não se nota tanto essa diferença. O Joel sente isso? Ou acha... Eu sentia, até você falar em filmes, porque realmente o cartaz de cinema da minha cidade é a velocidade mais furiosa, o Panda do Burgo Fundo. E não sei os nomes dos outros, mas dos meus grandes prazeres em Lisboa era ir ao cinema. No outro dia estava a falar com uma rapariga que é professora de universidade. Estamos a falar disso e ela vai ao cinema. E ela até arranja lá uma maneira de ver vários filmes só com bilhete, alterava lá uma coisa. Os bilhetes são muito caros.
E eu pensei, mas tu, tantos anos e nunca percebeste que dava para ver vários filmes da Bollywood. Mas pronto, foi uma estupidez da minha parte. Mas estranho é que ela tivesse dito, porque o cinema é muito caro. E eu pensei, pois, eu pensei que não tens dinheiro nenhum, realmente já sei onde é que tu estragaste o dinheiro todo. Porque eu ia muito ao cinema, realmente. E agora não vou ao cinema, vou quando estou em Lisboa, felizmente ainda estou com alguma frequência. E quando vou ao cinema na terceira, as pessoas do cinema, o Picas e o... não há Picas, as pessoas... agora é o tipo dos infravermelhos, não é? E mais o rapaz da bilheteira e mais a rapariga das pipocas ficam logo aflitos porque eu vou protestar com alguma coisa. Porque é um bocadinho de urbanidade, na minha terra e não há, e o cinema é imbecilidade. Mas na verdade esse é o meu grande problema. Porque quando eu vim... eu hoje por acaso estava em Telheiras de manhã, à tarde. Estava à espera do João. Como o João demorou muito, eu tive-me ali, olha, vício de cornista, tive-me ali a contabilizar as coisas e comecei a lembrar-me de 1997. 1997, que para si foi no século passado. Para mim foi... eu já era um adulto, já trabalhava há muito tempo. E foi anteontem, portanto. E em 97 era tudo tão diferente. Nós tínhamos um telemóvel rudimentar e as viagens de avião para os Açores custavam 250 €, já em 97. Custavam 50 contos. Você não sabe o que é. E realmente eu não poderia viver nos Açores como vivo hoje, porque eu continuo a trabalhar na Lisboa. E vivo na Terra Chã com o meu jardineiro. Dito assim, parece uma coisa muito arrogante. O rapaz que me cuida do jardim tem 48 anos. E é um rapaz cheio de humanidade, o rapaz mais esperto da minha freguesia. E agora está com um problema de saúde e vem ao continente. E eu não sabia, ele nunca tinha vindo ao continente. Ele nunca andou de avião. Ele só saiu uma vez da terceira e foi de barco a São Miguel, ao outro dia. E realmente nós às vezes esquecemos de que isto acontece em Chaves. E às vezes acontece em Abrantes. Não é preciso ir até Chaves. Há pessoas de Castelo Branco que nunca vieram e até mais perto, que nunca foram a Lisboa. E portanto, o mundo é do tamanho do que ele permite e também é do tamanho que nós propiciamos que ele seja. Já nos anos 90, os Açores eram muito menos longe para mim do que para muitas pessoas. Para mim, hoje em dia, os Açores são muito perto, mas para o meu jardineiro são muito longe de Lisboa. E estas camadas continuam a existir. A pena é que nós vivemos a ritmos tão diferentes hoje em dia. Ora, nós tendemos a que a história do soundbite, aqueles que estudam comunicação, a história que vem nos jornais, nas televisões, é sobretudo a nossa história das pessoas que circulam com facilidade. Ninguém conta a história do meu jardineiro. Eu quero contar a história do meu jardineiro. E que ele foi a Lisboa e espero que não seja para saber nenhuma má notícia. Então, a literatura, ou pelo menos, não sei se é o seu próximo romance, vai falar sobre o seu jardineiro, não faço ideia, não conto. Mas então, será que a literatura também pode ser uma forma de pararmos um pouco neste mundo louco em que andamos sempre a correr, pelo menos agora, neste momento, não paramos. Será que a literatura pode ser então uma forma de parar e respirar? Poderá ser também uma forma. Eu acho que ela é a suprema forma. Não deixa de ser um paradoxo que se leiam menos livros agora. Quer dizer, aparentemente publicam-se muito mais livros. Cada vez se publicam mais livros. Os nossos vizinhos são escritores. Até 4 ruas ao lado há 600 escritores. Porquê? Também por causa das editoras de autopublicação.
comunicação e da diluição dessas grandes referências, da democratização de todos os meios de comunicação e ao mesmo tempo da mentira. Depois estas coisas são todas mentira e as pessoas são enganadas. Agora, o facto é que a literatura, aparentemente, hoje tem muito menos leitores do que tinha, por exemplo, há 10 anos. E isso é paradoxal. Porque a literatura é memória e nós nunca precisamos tanto cultivar a memória como neste tempo que não paramos para olhar 2 vezes para nada. E o que significa que o nosso impulso vai ser acelerarmos ainda mais nos próximos anos ou até esbarrarmos contra a parede e partirmos a cabeça. Porque o ritmo é vertiginoso. Agora, eu acho que a literatura se serve de muitas ferramentas e é passível de composição em muitos elementos que, na verdade, estão dispersas por outras atividades e suportes que talvez estejam a canibalizar os livros. Mas nós às vezes podemos encontrar, não é verdade que encontremos sempre, muito menos é verdade, que encontremos sempre que se diz que se encontrou. Mas podemos encontrar literatura no Facebook e no Instagram, é evidente, são palavras, podemos encontrarmos emoções em programas de televisão, as coisas estão. Digamos que a literatura se diluiu por uma série de outros suportes. Aquilo que eu entendo que é a literatura e que é o quê? Eu acho que a grande figura da literatura, do meu ponto de vista, é a elipse. É aquilo que não está expresso, não está declarado, que o autor não escreveu e pode até nem estar consciente, normalmente até nem está consciente de que está lá, ou pelo menos não estava consciente de que estava lá quando estava a escrever. A literatura é o momento em que o leitor escreve connosco, em que ele preenche o espaço que nós deixamos em branco. Essa é a minha visão. E eu perdi agora um leitor, portanto um espectador, portanto estou a brincar. Eu faço sempre esta piada. Às vezes resulta melhor. Ele nem ouviu nada. Esta piada costuma resultar melhor. Muito bem, senhoras e senhores, alguma pergunta para o João Neto? Pergunta ou comentário, não sei, algo que queira dizer? João, não sei se sabe que o Sobrevivente 28 foi o livro do nosso clube de leitura de, recordo-me, Rosário, maio? Como? Junho. A nossa leitura. Junho. Exatamente. Quando eu encontrei na feira, comprei lá o livro. Foi logo. Portanto, em junho já não houve. Então foi em junho. Foi o último. João, aqui no Liliano há várias referências literárias. Eu confesso que não cheguei a algumas, só cheguei, não sei, de Dickens, de Tolstói, de Beckett, e depois perdi-me ali um bocadinho. Isso é uma forma também de apelar a diferentes leitores, não é? Sim, eu há bocadinho devia ter falado nisto quando falei na questão do ideal da literatura de qualidade, mas eu estou muito abaixo de conta. Realmente, eu estou com um discurso muito enrolado. Eu continuo a cultivar esse ideal, fazer literatura a partir da matéria do dia-a-dia. Eu sou fascinado por uma torneira que pinga. Eu posso ficar a olhar para uma torneira a pingar muito tempo. E acho que há uma magia na torneira que pinga, como acho que há uma magia nos homens pobres, nos justos de que falava o Borges. E um dos jogos que este livro tem, porque eu cultivo esse
ideal da literatura popular. Eu gosto de jogar com o leitor. Proponho-lhe jogos. Um dos jogos tem a ver com a minha biografia pessoal. Isso sentia-se muito particular no arquipélago, no campo. O que é verdade, o que é mentira, o que é ficção no arquipélago, isso sentia-se bastante. E os leitores que me conheciam ou julgavam conhecer-me faziam esse jogo do gato e do rato comigo. Que eu não respondo, não esclareço, mas é um jogo que eles fazem, que se calhar não leva a nada. E um dos jogos que existem no Meridiano tem a ver com a invocação de grandes arranques da história da literatura, de romances míticos, que são parafraseados no arranque de diferentes capítulos desse romance. E não apenas nos arranques, porque depois há uma série de paráfrases e de invocações e de segredinhos ao longo, dispersos ao longo dos livros, alguns mais evidentes, outros menos evidentes, precisamente porque eu acho que os livros têm de ser capazes de chegar a diferentes leitores. E eu sou do tipo de autor que acredita na importância de estar a ler quando se está a escrever, de estar a ler coisas diferentes. Há autores que dizem, enquanto estou a escrever o meu a escrever, não consigo ler mais nada porque estou tão imbuído das minhas personagens. Não será assim. Eu acredito na intertextualidade que nasce quase espontaneamente entre o livro que estamos a escrever e o livro que estamos a ler, no modo como o meu livro estende o braço em direção ao outro. A certa altura, no decurso da escrita de um romance, eu sinto que já estou a começar a dirigir as minhas leituras à procura de determinadas evocações. E isso é aí que eu sinto que o romance já está muito consolidado e que das duas, ou eu o desmonto, ou já realmente tenho que deixar ir até ao fim. Mas de início é tudo bastante mais caótico e muito criativo. A primeira metade dos romances é caótica, criativa e sofre e duplamente dolorosa, como eu dizia. Até que nós chegamos ao fim e olhamos para trás e pensamos que é a melhor coisa que eu já fiz. Eu acho que é a melhor coisa que nós podemos dizer. Se nós chegamos ao fim de um romance e não dissermos, caramba, é a melhor coisa que eu já fiz, esse romance não pode ser publicado. O que é que nós vamos publicar? Repetindo a fórmula do romance anterior, escrevendo um livro um pouquinho pior do romance anterior. Não, eu acho sinceramente que o Meridiano 28 é de longe a melhor coisa que eu já escrevi e tenho medo até de escrever o próximo. Eu espero partir sempre para um romance com medo de escrevê-lo, com medo de não conseguir superá-lo. Espero que isso aconteça. Muito bem. Tem alguma pergunta? Eu atrevi-me aqui a fazer um comentário. Mas um comentário, não conheço a literatura do Joel Neto. Eu já estou a falar para ele da importância. Eu tive um ano nos Açores, há muitos anos, há 35 ou 36 anos. E Ela também não sabe disso. Pois, mas uma coisa que tenho várias histórias, eu gostava de encontrar consigo para contar-se muitas histórias que eu lá tinha em contacto com a população que eu dava à volta à ilha, como eu disse, quase todos os dias. E quando eu fui daqui para lá, uma coisa que me foi difícil, e falou nisso, na nossa aceleração aqui, eu tive uma dificuldade enorme em me adaptar à vida açoriana. Calma, eu chegava a qualquer lado, e aquilo era um stress para mim, porque aquilo era tudo muito calmo. E depois adaptei. E podia ter lá ficado, a minha vida podia ter tido um discurso diferente, porque, portanto, eu fui convidado a ficar lá a trabalhar e ficava alojado precisamente num hotel pagado. Portanto, que é a tal colónia também. Portanto, podia ter ficado lá, não fiquei porque eu nem estava a assinar na altura, era tudo. Mas gostei muito dos Açores e estava a ouvi-lo falar e estava a recordar portanto, aquilo lá, relativamente ao jardineiro, uma coisa que espantou na altura, mesmo assim há 30 e tal anos, havia pessoas lá na ilha que nunca tinham visto o mar e que estavam acomodadas em pôr a vaquinha de manhã e depois à tarde ao almoço mudar e não sei o quê, e havia pessoas lá no interior que nunca tinham visto o mar, que faziam uma confusão, porque
semanal a fazer domicílios com umas botas daquelas pescadores, passava aquelas canadas para ir à casa das pessoas e as casas não tinham um fechador, no trincozinho, a gente abria aquele bilhete seco e entrava em dentro e não sei o que, muito engraçado. Mas eu estou curioso por ler este livro. E gostava depois, no dia que conversar com você. Tenho muito gosto em que depois me diga que se encontrou esse filme. Eu pessoalmente sou estressado até num mosteiro budista. Eu imagino-me entrar num mosteiro budista e os monges desatavam todos aos saltos. Eu consigo estressar-me em qualquer lado porque eu tenho essa... Eu tenho mais ambição do que inteligência, que é uma coisa ótima no escritor, mas é mau para a ocupação do escritor. Porque escrever é difícil, e estressa, e cansa. É claro que quem lê os meus livros acha que a minha vida é sereníssima. E é, grande parte do dia é, mas quando eu estou a escrever, não. Eu estresso muito, eu canso muito e enervo muito. E quer dizer, e nós podemos viver uma vida de grande tranquilidade na Quinta Avenida em Nova Iorque, uma vida de grande stress, numa aldeia serrana. O nosso estado emocional é que o tamanho da nossa obsessão é que vai determinar isso. Eu não estou nos Açores por ter uma vida mais calma. Eu estou nos Açores porque tenho uma vida mais livre, mais inteligente, acho eu. E mais inteligente não é porque não acho que inteligência aqui. Eu, pessoalmente, não tenho distanciamento do mundo quando estou com a cabeça na arrebentação da onda. O país é Lisboa, não é? Se eu vivesse no Porto, se calhar tinha um olhar sobre Lisboa diferente, mas tudo é que acontece em Lisboa, em Portugal. Isso é cansativo em Portugal, eu vejo muito macrocéfalo. Tudo acontece em Lisboa e nós em Lisboa não temos distanciamento de nada, e a certa altura sentimos que estamos no centro do mundo, quando no fundo estamos periféricos, não nos pode periférico, uma série de periferias sobre atrás de periferia. Acho que não respondi essa pergunta. Não, não. Grande parte dos escritores ainda está concentrada em Lisboa, principalmente, e no Porto. João, neste momento, está a viver nos Açores, sendo o facto de viver nos Açores, não consigo ouvir a Rosário. Estava aqui a dizer ao Joel que, na minha opinião, pelo menos naquilo que eu tenho vindo a perceber, grande parte dos escritores está concentrada em duas cidades, maioritariamente em Lisboa e no Porto. Eu estava a perguntar ao Joel se sente que o facto de viver nos Açores em algum momento tornou mais difícil, não o facto de escrever, mas depois todo o processo que envolve depois do livro estar publicado. Ou pelo contrário, também pode ser uma vantagem. Quer dizer, se eu tivesse vivido sempre nos Açores, isso ter sido verificado. E verifica-se com bons escritores que há e que houve nos Açores e que não conseguiram furar essa barreira. Mas desse ponto de vista, na verdade, eu sou um lisboeta como os outros. Uma vantagem de Lisboa é que nós chegamos e ao fim de 10 minutos somos lisboetas como os outros. Como o californiano. Um mexicano que chega à Califórnia e ao fim de 5 minutos é tão californiano como os outros. Ninguém nasceu ali. Também ninguém nasceu em Lisboa. Ninguém nasceu em Lisboa, mas são tão poucos os lisboetas. Todos os lisboetas são pelo menos filhos de alguém de outro sítio qualquer. E, portanto, essa cidade que não exclui realmente a pessoa que vem de fora. Portanto, eu conto como lisboeta. E, claro que, apesar de tudo, há sempre algumas dificuldades logísticas se eu tiver de pôr amanhã num determinado sítio. Mas o escritor, felizmente, lida pouco com esse problema. E do ponto de vista das editoras, das agências e dos jornais, creio que isso não tem grande influência. Agora, de outros pontos de vista, eu acho que é um olhar
uma certa desconfiança sobre tudo o que vem de fora de Lisboa. Mas isso aí não é só. Os Açores até têm um certo romantismo suplementar. Mas aí quem vier hoje, sei lá, quem vier hoje de Beira Baixa, parece que a Beira Baixa agora não tem piada nenhuma, não está na moda. Os Açores estão na moda e, portanto, até tem. Acho que hoje em dia o Lisboa talvez para alguém que vem da Beira Baixa ou de Trás-os-Montes ou talvez da Beira Alta, como uma figura exótica e impreparável, e acho isso extremamente injusto, como é evidente, mas isso não vai quedar na próxima geração, porque este país continua a acontecer também em Lisboa, no espaço de Lisboa desconfortável. Senhoras e senhores, algo mais que querem dizer ao João? Não? Ficamos por aqui, João. Alguma coisa? Quer dizer, muita coisa ficou por dizer, mas algo que querem dizer para terminar? Não, só quero agradecer à equipe por ter convidado, à Cultura Editora e à Agência das Letras por ter trazido e co-organizado este evento. E, como sempre, a todos os leitores, amigos, professores, autores, a quem eu agradeço por fim deste livro. Eu tenho 44 anos e continuo a fazer listas de agradecimentos como um autor de 20 anos, que só falta agradecer ao periquito. Mas eu realmente estou mesmo agradecido a todas estas pessoas, por diferentes razões. Porque leem o meu livro antes de ser publicado, porque leem partes do meu livro antes de ser publicado, porque discutem comigo coisas absurdas antes de eu publicar o meu livro, esclarecem as mais pequenas dúvidas, porque mergulham numa casa à procura de um documento que eu preciso e que às vezes eu nem uso, que afinal nem precisava, e às vezes estraga um fim de semana a alguém, ou porque tenho de responder a um e-mail com uma pergunta de 3 palavras e um preâmbulo de 3.000 palavras. Tudo é possível. Eu tenho uma dívida de gratidão infinita. Eu digo no final destes agradecimentos que todos os meus livros deviam ser consignados por mim pela minha mulher, porque eu devo muito, ela é a minha primeira leitora e melhor, mas realmente eles podiam ser consignados por muitos autores. E seguro que estou aqui a aparecer estes livros. E portanto a mínimo que eu posso fazer é este agradecimento final. Avisem. João, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada. Senhoras e senhores, o Lidia 28, uma lição da Cultura Editora. Obrigada também, João Gonçalves, da Cultura Editora. E boas leituras. E até breve, espero.